A gente agora vai trazer uma pauta que foi sugestão da Regina Sinibaldi, uma internauta que acompanha aqui o Bom para Todos, e a gente convidou para essa conversa para falar sobre militares, sobre Superior Tribunal Militar, sobre justiça militar. A gente convidou a Cláudia Maria Dadico. Ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC, é juíza federal especializada em matéria criminal, é secretária do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia e membro da Associação Juízes para a Democracia. Eu acho que a Cláudia está com uma câmera fechada, eu só vou falar, abriu! Oi, Cláudia, como você está? Tudo bem com você? Olá, Thalita, boa tarde. Um prazer falar contigo e com todas as pessoas que nos assistem. Prazer é nosso, Cláudia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Acho que a gente pode, de início agora, assim, bem do princípio, explicar o que é o Superior Tribunal Militar. Então, assim, por que aqui no Brasil existe essa justiça diferenciada para militares? Isso é normal? Existe em outros lugares? Explica pra gente, Cláudia. Pois não, vamos lá. A Justiça Militar é o ramo do Poder Judiciário mais antigo de todos. Ele foi criado aqui no Brasil com a visita do rei Dom João VI. Então, existe a Justiça Militar no Brasil desde 1808. Em outros países, ela também existe, mas ela existe só para o julgamento daquilo que a gente chama de crimes militares próprios, ou seja, aqueles crimes que só são praticados realmente dentro do ambiente militar e, em geral, em tempos de guerra, né? A interpretação, assim, que coloca a competência da justiça militar para crimes praticados em tempos de paz, nas democracias consolidadas, nos estados democráticos de direito, ela é sempre interpretada de maneira muito restritiva, muito restrita. Aqui no Brasil, o que acontecia? Antes da Constituição de 88, ela teve uma grande expansão, essa competência da justiça militar. Isso até foi objeto de preocupação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Houve aí o julgamento do caso Vladimir Herzog, em que essa competência da justiça militar, muito expandida, né, pelo regime anterior à Constituição de 88, foi muito criticada, né? Com a Constituição de 88, houve uma oportunidade de que essa matéria fosse regulada de uma maneira diferente. No entanto, isso aconteceu, mas não muito, né? Ficou muito aquém das expectativas para um tempo de redemocratização. Então, se manteve essa justiça, né? E ela existe em dois níveis. Ela existe no nível federal, então ela é uma justiça que se dedica a julgar os crimes, né, no ambiente militar federal, aí as Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, tanto crimes praticados por militares, contra crimes praticados contra militares no exercício da função ou dentro dos ambientes militares, né? Então, a Justiça Militar Federal, ela pode julgar tanto militares quanto civis. Agora, no caso da Justiça Militar Estadual, também é possível que exista, né? Principalmente naqueles casos em que o efetivo, né, da Polícia Militar e dos bombeiros militares seja superior a 20 mil integrantes, é possível que os estados também tenham tribunais militares. Isso aqui no Brasil só acontece em 3 estados, em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, essa é a organização da justiça militar no Brasil. Então, temos esse nível federal e o nível estadual. No nível federal, né, o primeiro grau, aquilo, né, as sentenças são dadas por auditorias militares e no grau de recurso é o Superior Tribunal o Superior Tribunal Militar, que é aí o alvo da pergunta da ouvinte. Quando você fala em justiça militar, julgando casos civis, porque a gente vive situação de paz nesse momento, por que isso não corresponde a um Estado democrático? Por que isso não é interessante de se fazer? Bom, inicialmente porque essa justiça estabelecida em razão de uma pessoa, em razão da pessoa, ela já tem um questionamento à luz do princípio da isonomia, né? E eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque como integrante da Associação Juízes para a Democracia, a JD tem uma posição histórica contra qualquer tipo
de prerrogativa de foro, né? Então, de justiça constituída para julgamento só de alguns, né? Então, juízes, militares, isso já é uma ofensa ao princípio da igualdade, de que todos deveriam ser submetidos à justiça de forma igual. Mas no caso da justiça militar, tem mais um componente que é complicador, né? E que é apontado, né? Tanto por pessoas que estudam, né, estudiosos aí do direito, quanto também da jurisprudência, tanto nacional quanto internacional, que uma justiça que é majoritariamente integrada por juízes que são militares da ativa, ela já por si só teria problemas, tanto de independência quanto de capacidade de julgar de forma imparcial. Então, verifique, no caso específico, né, do Superior Tribunal Militar, são 15 integrantes. Desses 15 integrantes, 4 são generais do Exército na ativa, 3 são generais da Aeronáutica na ativa, mais 3 são generais, né, são almirantes ali no último grau da Marinha. Então, veja, de 15, 10 são militares da ativa que estão ali para julgarem outros militares. Então, essa situação por si só, ela já cria um certo problema quanto à capacidade de julgar de forma imparcial ou independente, porque, em geral, né, os militares vão ter aquela tendência de olhar com maior benevolência os seus colegas, enfim, né, as pessoas que são ali, né, enfim, pessoas que estão junto na mesma corporação, na mesma instituição, que compartilham daquela cultura organizacional. Então, isso já prejudica de saída a possibilidade de julgar de forma independente, de forma imparcial, né? Tem uma matéria da Folha de São Paulo que até mostra isso, né? Que nos últimos 10 anos, foram pouquíssimos os casos que foram realmente solucionados e que resultaram em alguma condenação, principalmente de oficiais de alta patente. Nos últimos 10 anos, olha só, o tribunal, né, a Folha de São Paulo, identificou apenas uma condenação a 2 meses de detenção de um oficial de alta patente. A maior parte dos casos, ou já teve a investigação arquivada, não chegou a resultar, né, a ingressar naquilo que a gente chama de fase judicial, não chegou sequer a ser instaurado, ter uma denúncia recebida, ter uma ação penal instaurada e muito menos ensejar algum tipo de condenação. Nós podemos pensar, os oficiais, né, de alta patente cometem menos crimes, a gente poderia pensar isso, mas todo esse questionamento que se faz a respeito de uma justiça constituída majoritariamente por militares para julgar crimes praticados por militares ou contra militares no exercício da função, já coloca uma séria dúvida sobre a sua capacidade de julgar de forma imparcial. Fica muito claro esse caráter corporativista, realmente, né? Dos seus se protegerem enquanto militares. A gente até conversava nos bastidores e você citou o caso do músico que foi alvejado por militares no Rio de Janeiro, foi morto, foram vários tiros, né? Ele acabou morrendo, e esse caso está sendo julgado na Justiça Militar. Apesar de ter sido militares fora, assim, de uma ação militar, tendo matado uma pessoa civil, mas mesmo assim esse caso está na Justiça Militar. Exato. Veja só, Thalita, vamos ver se eu consigo, né, ser bem clara aqui para o nosso ouvinte poder também compreender. Em geral, as pessoas têm o direito, né, de serem julgadas pelo júri toda vez que houver um crime doloso contra a vida. Então, o crime doloso contra a vida, a própria Constituição coloca que a pessoa que está envolvida naquele determinado crime, ela tem o direito de ser julgada pelo tribunal do júri. Isso é uma garantia constitucional. Essa exceção, crimes dolosos contra a vida, deveria também ser aplicada no âmbito dos crimes praticados contra militares. Ocorre que, no Brasil, a gente teve um retrocesso recente quanto a isso. Então, uma lei em 2017 ampliou os casos em que os crimes dolosos contra a vida, que deveriam ser julgados pelo tribunal do júri,
mesmo se praticados por militares, ela acabou abrangendo casos, né, e tirando esses casos do Tribunal do Júri e mandando para a Justiça Militar Federal, principalmente naqueles casos de intervenção militar, que era o caso do músico ali, no caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, né, decretada no governo Michel Temer, e nos casos de operações de garantia de lei e ordem. Então, quando existem esses casos, missões militares, enfim, essa lei de 2017 estabeleceu esse retrocesso. Então, tirou da justiça comum, tirou do Tribunal do Júri e passou de volta para a Justiça Militar Federal. Então, isso é um complicador, isso é alvo, inclusive, de críticas ao Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, isso já foi apontado, inclusive, no último relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, a comissão apontou que esse é um problema, né, aqui no caso brasileiro, em razão dessa lei. Essa lei, inclusive, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, a sua inconstitucionalidade está sendo debatida, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e tem um parecer pela inconstitucionalidade dessa lei dado pela PGR, na época que era a Raquel Dodge. Então, nós estamos com esse problema no Brasil, que é uma expansão indevida da justiça militar, de constitucionalidade muito duvidosa, para abranger os crimes praticados por militares contra a vida de civis nesse ambiente das missões militares e das operações de garantia da lei e da ordem, que também é um conceito, às vezes, um pouco fluido demais, que permite uma expansão muito grande da competência da justiça militar para esses casos. Então, claro, a gente está realmente numa situação delicada em termos de proteção aí contra violações de direitos humanos por parte de militares. Inclusive, a gente tinha recebido uma pergunta aqui do internauta, chama Poder Local, ele tinha citado exatamente isso, o caso do músico que o Exército metralhou no Rio de Janeiro, o nome do músico era Evaldo, né? É Evaldo Rosa, ele tinha 51 anos e ele recebeu 9 tiros de fuzil, isso em abril de 2018, acho que a Cláudia explicou direitinho pra gente, então tá tudo certinho. Diga, quer complementar? Thalita, inicialmente se aferiu que o carro onde estava o Evaldo e a família foi alvo de 83 tiros, mas a perícia depois concluiu que foram 257 tiros. Isso Nossa, é público, então o laudo constatou que os disparos foram num número muito maior. Enfim, né, de certa forma, essa atitude do Exército de tentar trazer a tese de que se trataria de uma suspeita de assalto, ela um pouco traz, né, consolida para nós essa imagem de que eventualmente pode haver um defeito ali de parcialidade ou de independência no julgamento de casos como esse.